nossas reflexões. E quando recebi o convite, fiquei muito feliz com a possibilidade de falar de Leon Denis. E, claro, nós vamos ficar muito focados aqui no capítulo 23 do livro O Problema do Ser e do Destino, mas muito feliz porque neste mês nós comemoramos 175 anos de nascimento do grande apóstolo do Espiritismo. Então é um mês muito festivo, né, como acontece em todos os anos, mas é uma marca especial, né, 175 anos, desde o momento em que este planeta recebeu este grande espírito que deixou um legado para todos nós. Para muitos, né, a principal obra escrita de Leon Denis é o livro Depois da Morte, que em dezembro, né, no dia 25, completou aí 130 anos de lançamento. Então, nós, né, admiradores de Leon Denis, estamos num período festivo. E este ano, então, a gente vai estar aí trazendo várias reflexões deste que ainda é um grande desconhecido do movimento espírita. A gente precisa falar, precisa citar trechos das suas obras, falar sobre alguns aspectos da sua vida, porque não tem jeito, meus amigos. Quando eu conheci Leon Denis, me permitam aqui um breve relato pessoal, eu ficava incomodado pelo fato de que as pessoas não o conheciam. Então, eu lia um livro, ia conversar com algum amigo no centro que eu frequentava na época. Hoje eu dirijo o Grupo Espírita Leon Denis, fundado por nós aqui em Uberlândia. E na época eu ficava assim, puxa, como que não conhece Leon Denis? E aí eu meio que transferi para as pessoas, de certa forma, uma responsabilidade que, tudo bem, elas poderiam ir atrás de Leon Denis, mas sabendo que não é tão assim simples essa questão da escolha de um livro, da escolha de um autor. Logo eu percebi que existia também uma falha em nós, oradores, escritores. Porque se a gente não fala do autor, se a gente não fala do nome, do trecho da obra, fica difícil para que aquele que acabou de chegar num centro espírita, talvez pela primeira vez, seja despertado do nada a descobrir Leon Denis. Então é importante que todos aqueles que admiramos a figura, né, do apóstolo do Espiritismo, tenhamos a consciência de que nós temos um compromisso com divulgar não só o seu pensamento, mas falar no seu nome, falar das suas obras. E a partir disso a gente possibilita as pessoas ficarem curiosas, pelo menos. Algumas lerão, gostarão daquilo que estarão lendo, outras nem tanto, mas aí já fizemos a nossa parte, já cumprimos com o nosso dever. Pelo menos comigo funcionou assim, né? Eu me aproximei mais do pensamento de Leon Denis, de tanto ouvir a Sueli Caldas Schubert falando nele. Então, quando eu comecei na doutrina, tentando estudar, tentando compreender aqui, compreender ali, buscava nos vídeos, na época não tinha essa quantidade. Quando eu falo na época, não sou tão velho assim, isso faz aí pouco mais de 9 anos. Então, através dos vídeos da dona Sueli, eu fui me interessando por aquele nome tão citado, tão repetido e tão falado por ela. Então, isso marcou muito, e hoje a gente tenta estar fazendo um pouco disso, inspirado até na atuação desta querida divulgadora de Allan Kardec, óbvio, mas também do pensamento de Leon Denis. E aí, eu acho que é importante a gente dizer rapidamente, até porque o título está aqui, né? Extra Leon Denis. Talvez alguém depois se interesse, venha aqui assistir essa live no futuro. É bom a gente dizer que Denis nasceu, então, em 1846, uma breve biografia, coisa muito rápida, que eu sei que aqueles que estão aqui na live praticamente já conhecem a biografia muito melhor do que eu. Mas Denis nasceu, então, em 1846, aos 18 anos torna-se espírita, lendo o livro Depois da Morte. Aos 21 anos, ele tem o seu primeiro encontro com Allan Kardec, um encontro bem curioso, já que o codificador fez uma palestra no jardim da casa do senhor Rebondan, depois do local original ter sido proibido, né, pelo regime da época. E, curiosamente, Denis, pelo menos que eu saiba, é o único a relatar uma situação como essa, de Allan Kardec falando com os espíritas.
Denis, que no dia seguinte volta à casa que hospedava o professor Rivaio, relata também uma experiência pessoal em que ele estava em cima de um banco, apanhando cerejas para Amélie Boudet, outro registro que só que eu saiba, só Leon Denis teve aí a condição de fazê-lo. Denis encontra com Kardec mais algumas vezes, e eu até já brinquei uma vez que, quando eu desencarnar, eu quero ter acesso ao que os dois conversaram nesses momentos, né, os registros disso. Podia ter um espírito tipo Humberto de Campos, né, mas também que viesse através de um médium confiável, nos relatando esses bastidores, né, de como foram esses encontros de mestre e discípulo, já que Denis sempre tratava Kardec na condição de mestre. E quando Kardec desencarna, estou aqui encurtando bem a história, aqueles que não conhecem, depois pode pesquisar aí no meu canal do YouTube, assim como em vários outros canais, tem muitas palestras sobre a biografia de Leon Denis. Quando Kardec desencarna, passamos um período assim, claro que algumas figuras importantes na época atuavam, dentre elas a própria Amélie Boudet, mas gradualmente, ali a partir de 1880, mais 85, quando o Denis já publica O Porquê da Vida, ele vai se tornando o grande nome do movimento espírita. Até que isso, de certa forma, se concretiza no ano de 89, num congresso espiritualista, em que Denis disse aos presentes na ocasião que... a assessoria aqui disse, isso é bom ter assessoria, que eu citei que Leon Denis tornou-se espírita aos 18 anos, lendo Depois da Morte, lendo o Livro dos Espíritos. Então, quem leu Depois da Morte, por favor, foi lendo o Livro dos Espíritos, já que, inclusive pegando o gancho, Leon Denis, em 89, disse aos amigos, na ocasião, que já preparava um livro que eles haviam pedido, né? Eles falaram, por que você não escreve um livro resumindo o Espiritismo? Ele disse, eu já estou trabalhando nesse livro. E então, no ano seguinte, 1890, ele publica Depois da Morte, um livro muito especial, né? Eu sempre tenho dificuldade de falar qual que é o mais marcante para mim, se é o Depois da Morte ou o Problema do Ser, do Destino. Então, publica. É um livro que, por exemplo, Denis disse no final da introdução que não tinha pretensão de agradar todo mundo, né? Que se ele consolasse, esclarecesse uma única inteligência, ele já se daria por satisfeito. E a gente percebe que ele agradou diversas inteligências, consolou diversos corações, dentre eles o de Eurípides Barçanufo, que se torna espírita, né, numa soma de fatores, depois de ler Depois da Morte e participar de uma reunião mediúnica na zona rural da cidade de Sacramento. E tempos depois ele publica, então, O Problema do Ser e do Destino, para muitos a principal obra de Denis. Eu confesso que eu não vou fazer essa escolha. Eu costumo até brincar que, para mim, o melhor livro de Denis é sempre o último que eu li. Então, o último que eu leio é, para mim, o melhor, porque é aquele que mais mexe comigo, que mais me impacta, e é impressionante como o pensamento de Leon Denis estava à frente do seu tempo. A gente lê as coisas que Denis escrevia naquela época e percebe, né, em alguns aspectos, a atualidade que eu não gostaria de encontrar. Porque ele vai narrar algumas situações da época que a gente vê sendo repetidas hoje. E aí a sensação que dá é que nós, enquanto humanidade, estamos num ciclo e não saímos do lugar. Mas o próprio Denis vai deixar claro em várias outras obras que esse processo é lento, é gradual e ele acontece. Então, ele publica O Problema do Ser e do Destino, e o Vitor me solicitou que eu fizesse, então, aqui hoje, eu não vou nem chamar de estudo, mas vamos trazer aqui algumas reflexões a respeito do capítulo 23 do livro O Problema do Ser e do Destino, capítulo intitulado O Pensamento. É um capítulo belíssimo. Eu o reli ontem para preparar também aqui o estudo, reli hoje e comentei com dois amigos queridos que o Saulo conhece pessoalmente, eu acho que o Vitor também, que é o Quincas Veloso e o Elton Melo, como que esse capítulo é impressionante, como que esse capítulo é bonito,
a gente lê e fica empolgado, fica encantado, fica com vontade de que o capítulo não acabasse, mas o capítulo acaba, embora ele acaba dando continuidade ao 24, ali quando o Denis já vai... Vou confirmar para não passar uma notícia falsa aqui, mas... sim, ele vai falar depois da disciplina do pensamento. Então ele fala do pensamento, depois ele prossegue falando da disciplina do pensamento e a reforma do caráter. Se der tempo, a gente fala um pouquinho desse capítulo também. Mas o nosso foco aqui, sendo o 23, ele vai começar dizendo assim: o pensamento é criador. Ponto. Só essa frase já daria um congresso, mas vamos lá. Quando eu li isso, naturalmente, como eu já li o livro Pensamento e Vida, eu fui nele. Lembrei que tem um trecho do Pensamento e Vida que fala a respeito disso. E está logo na introdução. Quando Emmanuel vai dizer o seguinte: o nosso pensamento cria a vida que procuramos, através do reflexo de nós mesmos, até que nos identifiquemos um dia, no curso dos milênios, com a sabedoria infinita e com o infinito amor, que constituem o pensamento e a vida de nosso Pai. Então, nosso pensamento cria a vida que procuramos. Emmanuel, Leon Denis, o pensamento é criador. Isso é tão forte que a gente, às vezes, não presta atenção. Mas as grandes obras, elas começam no pensamento. Tanto as obras que edificam uma sociedade mais justa, mais pacífica, quanto aquelas obras que trazem dificuldades para a sociedade. Como a gente está aqui falando num ambiente espírita, é bom a gente dizer que um centro espírita, por exemplo, ele começa no pensamento. Alguém que às vezes está fazendo parte de um centro e às vezes está pensando, puxa, né, eu gostaria de fundar um centro mais perto da minha casa, até para evitar esse deslocamento gigantesco, né? No Uberlândia a gente não tem muito disso, mas no Rio de Janeiro acontece, São Paulo e outras capitais. Então, por N motivos, a pessoa começa a pensar. E aqui a gente, claro, que não dá para desprezar que esse pensamento que a gente captou pode ter sido um pensamento que veio do alto, em que os espíritos pensam e lançam aqui, né? Fala, por que você não funda um centro? E a gente vai falar que o pensamento é nosso, mas pode ter sido de lá. Mas tudo bem, vamos fazer de conta que foi nosso. E gradativamente esse pensamento vai tomando forma. Aí a gente comenta com um amigo, que comenta com outro, daqui a pouco o centro está construído. E as atividades que passam a fazer parte do centro também começam no pensamento. Podem surgir de uma vontade, eu quero ajudar as pessoas. E a partir daí, o que fazer? Vamos pensar. Vamos criar um trabalho assistencial, vamos criar uma evangelização, vamos criar uma mocidade espírita, vamos criar um estudo virtual, um estudo presencial, uma reunião mediúnica. Então, é o pensamento que vai dando forma às coisas, ou as coisas vão tomando forma a partir daquilo que nós pensamos. Um congresso espírita, ele começa no pensamento. E aí, não sei se o Saulo está aqui ainda, mas eu me recordo bem, sempre que eu falo de pensamento criador, eu lembro disso. Eu estava participando do Fórum Espírita Leon Denis, no Centro Espírita Leon Denis, do Rio de Janeiro, e quando eu acabei, eu sentei na mesa, ali naquele móvel que a gente fica para fazer as palestras, e eu mal me recuperava do fim da palestra, que normalmente a gente fica emocionado e tal. O Saulo me passou um bilhetinho desses, né, escrito assim: vamos fazer um fórum em Uberlândia, um fórum Leon Denis em Uberlândia. Eu li aquele papel, deu vontade, oh, Deus, onde é que está com a cabeça, né? Fazer um fórum em Uberlândia. Aí eu olhei para ele assim, que aquilo era estranho, e ele confirmou, falou, vamos fazer, ué. E, claro, que ele não falou uai, né? Porque o uai é uma expressão nossa, mineiro, e ninguém que não seja mineiro pode usá-la. Uai, trem, nu, nó, essas coisas, vocês, por favor, não se apropriem delas. E aí,
Claro que eu não, na hora, falei, não tem condições, né? Mas o pensamento do Saulo, que eu não sei se foi dele, acho que não, ficou em mim. E sempre que eu via um fórum aqui, um fórum, eu pensava, puxa, e se a gente fizesse aquela ideia que o Saulo teve aquela vez? E aquilo foi ficando. Ele falou aqui que é o raro pensamento do alto, né? E aí, de repente eu esqueci daquilo, aí via falar de um outro congresso, e aí surgiu o Congresso Espírita de Uberlândia, inspirado no Congresso Espírita de Goiás, porque assim, a gente não precisa ficar preocupado em inventar a roda, a gente dá para aproveitar o que os outros fizeram. E quando começou o de Uberlândia, eu pensei, já tem um congresso em Uberlândia, não tem espaço para ter outro, mas aí o de Uberlândia, logo que abria as inscrições, acabava. Então eu falei, não, então um espaço para outro tem. Até que depois o Saulo vai me dar uma leve cutucada, né, no final do ano de 2017. E o fórum, você decidiu? Tal. Eu falei, não tem condição. Aí eu falo com a minha esposa, eu falo com um amigo, de repente, vamos fazer, vamos. Corremos atrás, fizemos o Fórum Espírita Leon Denis, o Saulo participou com a gente como sendo um dos palestrantes, e foi um dia muito especial. Depois tivemos a segunda edição, já um evento com 2 dias. Neste ano passado, por conta da pandemia, o evento, obviamente, foi transferido aí para o espaço virtual, com 2 dias de evento. Então, quando a gente olha para um evento daquele porte, eu estou falando nosso porque foi algo que eu participei, captando o pensamento dele, que já confessou, captou o pensamento do alto. A gente não para pensar que aquilo não foi criado do nada, assim. Teve pensamento, teve vontade impulsionando o pensamento, teve dedicação, teve persistência, teve, talvez, dificuldades de relacionamento, teve deserções, né, de amigos que de repente não concordam e não querem fazer parte, ou tem apoio de quem a gente menos imagina, que passam a fazer parte do grupo por conta daquele evento. Enfim, e eu poderia falar de livros. Um livro começa num pensamento. Quem já leu, por exemplo, aqui o Gênio Céltico e o Mundo Invisível, ou em especial o relato da Claire Beaumar, no Leon Denis na Intimidade, percebe que ela mesmo narra que o livro foi escrito até rapidamente, porque o livro estava praticamente pronto na cabeça de Leon Denis. Que ele vinha pensando no assunto, e mesmo cego, não tendo como fazer as pesquisas que ele fazia antes naquela agilidade, ele então praticamente dita o livro e o compõe, o escreve de uma maneira muito rápida, porque já estava pronto e preparado no seu pensamento. Isso vale para as coisas também fora do campo espiritista, poderíamos assim dizer. Alguém que quer se dedicar a uma carreira, um jovem, meu filho, por exemplo, está aqui no último ano do ensino médio. Então, de vez em quando eu pergunto, falo, e aí, filho, você está pensando em algo, né, para o vestibular? Olha, papai, eu estou pensando. Então, claro que aqui o verbo pensando o verbo pensar nesse caso poderia ser o do refletir. Eu estou refletindo. Mas na medida que ele vai refletindo, vai meditando, vai pensando, pensamentos são criados. E aí ele começa a fazer já uma trajetória na sua cabeça. Olha, eu quero dar aula, eu quero isso, eu quero trabalhar em laboratório, eu quero ir para o campo, eu quero participar do mercado, enfim. Então é importante na vida. Quais são os nossos planos? Eu quero me casar? Não, não quero me casar. Por que eu não quero me casar? É por um egoísmo? Não, não quero, não, porque não, eu quero abraçar uma missão. Vamos pensar a respeito. Quero ter filhos, não quero ter filhos? Quero, mas não posso. Posso, mas não quero. Então, é importante que a gente comece a prestar atenção com os pensamentos do alto que nós captamos, com os pensamentos, né, que às vezes vêm de baixo, se assim podemos dizer, com os pensamentos que nós captamos dos outros. E aí a gente tem que ir selecionando isso tudo, que é uma loucura. Porque Leon Denis vai dizer logo na sequência do que o pensamento é criador. Justamente, Daniel, você colocou a frase aqui agora, olha isso que Leon Denis coloca.
assim como o pensamento eterno projeta ininterruptamente no espaço os germes dos seres e dos mundos. Leon Denis é fantástico. Eu comecei a... Vou mostrar meu livro aqui só para vocês entenderem a gravidade da paixão por Leon Denis. Não sei se vai dar para ver, mas a gente começa fala, eu vou riscar só a parte importante do parágrafo. Aí você marca tudo. Na hora que você vê, você riscou o livro inteiro. E eu não tenho muito amor ao livro. Confesso que eu vou riscando e anoto, e rabisco, e faço quadradinho, faço bolinha, puxo uma seta. Aí você vai selecionar, fala, o que eu vou falar desse parágrafo aqui? Aí, de repente, você seleciona tudo. É difícil até fazer recorte aqui na fala, mas vejam isso. Assim como o pensamento eterno projeta ininterruptamente no espaço os germes dos seres e dos mundos, também o do escritor, do orador, do poeta, do artista, faz brotar um incessante florescer de ideias, de obras, de concepções, que vão influenciar, impressionar, para o bem ou para o mal, segundo a sua natureza, a imensa multidão humana. Então, vejamos como isso é forte. Que agora ele vem, né, nós somos pequenos deuses. Deus é o Criador, esse pensamento eterno, que trabalha incessantemente. E nós somos co-criadores. Nós temos um trabalho ativo, questão 132, Livro dos Espíritos. A gente não está aqui só para provar e espiar. Porque na medida que a gente prova e espia, a gente vai dando a nossa contribuição. E Denis aqui agora ele se dirige, de certa forma, mais em especial, ao escritor, orador, poeta e artista. Que a partir daquilo que eles pensam, que pode ter, e na verdade quase sempre recebido uma influência de outros pensadores, mas eles, por sua vez, pensam e às vezes materializam isso. E vão, através da materialização disso em livros, cartas, discursos, palestras, peças teatrais, filmes, charges, pinturas, esculturas, textos, posts no Twitter, vão influenciar multidões. Tá, às vezes não vai influenciar uma multidão, vai influenciar 10 pessoas, mas é uma influência. Que com as redes sociais, isso foi potencializado. E muito. Quantos de nós, meus amigos, a gente às vezes olha, grupo de WhatsApp é uma maravilha para isso, né? Às vezes eu recebo mensagens no WhatsApp que eu falo, pai amado, de onde a pessoa tirou isso? De onde ela recebeu? Às vezes eu pergunto, falo, oi, de onde você viu essa informação? Ah, recebi no grupo do tio do Zap, lá da tia do Zap, no grupo da família. Achei lindo, mas é falso. É falso. Ah, mas não tem problema, eu gosto. Esse é o ponto. Um pensador sem compromisso com o bem, com o belo, ele materializa o seu pensamento em caracteres, divulga no WhatsApp, aí alguém vê aquilo, opa, gostei. Mas não está preocupado se aquilo é verdade, se é científico ou não é. A pandemia, ela está sendo agravada, porque ela por si só já seria por demais grave, mas ela está sendo agravada por conta daqueles que divulgam um pensamento materializado anticientífico. Mas eles... o chá da grama do Maracanã cura a Covid. Aí a pessoa fala, nossa, que legal, né? Que bom, vou divulgar para ajudar. Fala, meu filho, mas não é assim que funciona. O que a ciência diz? Então a gente percebe que escritores, oradores aqui, dá para a gente ampliar para jornalistas, que não têm compromisso
com seriedade, com a informação correta. E que propagam desinformação, notícias falsas, que agravam e prejudicam um momento por demais grave. Então, este é um ponto que a gente precisa prestar atenção. Que Denis fala que vão influenciar e impressionar para o bem ou para o mal. De tal forma, podemos dizer que o pensamento em si seria praticamente neutro. Aqui, ó, chá de coca cura Covid. Onde é que a pessoa viu? Eu sonhei com isso. Mas guarda para você o sonho, pelo amor de Deus. Não publica, não conta para ninguém, não, né? Então, é assim. E tem coisas absurdas, né? E às vezes ditas e faladas por pessoas importantes, por pessoas, né, com poder, que geram quase como uma idolatria. Então é complicado, a gente precisa tomar cuidado. Porque não é assim, tive um pensamento. E esse pensamento vai ser bom. Então, vamos passar por um filtro, vamos analisar, vamos tomar cuidado. E Leon Denis chama atenção para esse cuidado. Vejamos. É por isso que a missão dos operários, olha que ele vai chamar de operários do pensamento. É por isso que a missão dos operários do pensamento é, ao mesmo tempo, grande, perigosa e sagrada. Grande, perigosa e sagrada. E ele vai explicar. Grande e sagrada, pois o pensamento dissipa as sombras do caminho, resolve os enigmas da vida e traça a rota da humanidade. É sua chama que aquece as almas e embeleza os desertos da existência. É também perigosa, porque seus efeitos são tão poderosos para a descida quanto para a ascensão. Então ele chama atenção. É grande e sagrada, mas pode ser perigosa. E quando fala em grande e sagrado, desses pensamentos que de fato, né, resolvem enigmas da vida, traçam a rota da humanidade, dissipam as sombras do caminho, quando a gente pega, por exemplo, e olha para a obra de Leon Denis, para a obra de Allan Kardec, autores, oradores, que vincularam o seu pensamento ao alto e produziram obras, produziram palavras que, de fato, vêm auxiliar a humanidade a atravessar por momentos difíceis, como o que nós vivemos agora. Quando a gente olha, por exemplo, para escritores, como, vou falar do que eu estou lendo, de um dos que eu estou lendo agora, que é Gabriel Garcia Marques. Puxa, eu acabei de ler o primeiro livro que eu li dele, 100 Anos de Solidão. Aí eu disse logo, quero ler todos. Gabriel Garcia Marques vai ser o segundo autor, depois, né, de Leon Denis, que eu vou tentar ler tudo que escreveu. Quando eu acabei de ler 100 Anos de Solidão, emocionado, eu simplesmente fiz uma prece de gratidão. Falei, eu quero agradecer, não sei onde é que você está, já desencarnou. Mas onde você estiver, receba minha prece de gratidão, né, o que eu tinha de melhor naquele momento, para ele. Eu fico pensando, alguém como ele, alguém como Leon Denis, como Allan Kardec, né, vê que o fruto do seu pensamento, o produto daquilo que eles pensaram, estão hoje, no caso de Kardec, já há mais de 160 anos, auxiliando pessoas. Falei do Depois da Morte, 130 anos depois, esse livro está aqui, inspirando, encorajando, fortalecendo, enxugando lágrimas. O 100 Anos de Solidão, um pouco mais novo, não me recordo aqui agora a data, mas acredito em torno aí de uns 50 anos, postei na internet que eu li o livro, a quantidade de pessoas que veio falar, nossa, eu também li, meio adorei e tal. Que a gente lê e vai enxergando o mundo de uma forma diferente, melhor. Só que, da mesma forma, há aqueles que escrevem para destruir. Não para destruir o que merece ser destruído, mas para tentar obstruir o progresso.
são operários do pensamento reacionários, que não querem progresso, não querem que a sociedade avance, não querem que nós avancemos em alguns hábitos já sepultados pela história, porque tem gente que escreve hoje que, se pudesse, por exemplo, reinstituiria a escravidão no Brasil. E escrevem, e tem espaço. Às vezes tem espaço em programas de televisão. Ainda ontem eu assisti a um recorte no Twitter, eu falei, não acredito que, né, a pessoa, com a importância que tem, diz um negócio desse, em horário nobre. Então são operários do pensamento que tentam atrapalhar o progresso. E Kardec fala que eles existem. Kardec reconhece a existência deles. Só que Kardec fala que eles não conseguem, eles podem até dar uma atrapalhadinha, mas é como se fosse uma pequena pedra colocada embaixo de uma roda. Daqui a pouco, a roda vem, passa por cima e segue o seu curso. Então, estes operários do pensamento obscurantistas, talvez eles causam impacto, causam uma mobilização, mas, ao mesmo tempo, eles vêm provocar nas outras pessoas. Se, por um lado, eles provocam uma crendice, um fanatismo que pode, sim, atrapalhar a humanidade, por outro lado, eles provocam a busca pela verdade, a busca pelo conhecimento. Eu, por exemplo, nessa pandemia, me despertei para estudar alguns assuntos que eu não tinha curiosidade antes. E aí de ver tanta coisa, ver amigos que eu gosto tendo alguns posicionamentos interessantes, falei, poxa, deixa eu tentar entender aqui para ver, para ter não um pensamento totalmente próprio. É difícil falar, tive um pensamento próprio, porque nós estamos o tempo todo nesse emaranhado de pensamentos, aproveitando daqui e dali. Então é complicado falar, tive um pensamento original, digamos assim. Pode acontecer? Talvez possa, né? É possível, eu acredito. Mas a ideia é essa, é da gente, nesse turbilhão que vivemos, buscar, né, fontes seguras, pensamentos elevados, conectados com o alto, como, por exemplo, é o pensamento de Leon Denis, que vai dizer o seguinte: cedo ou tarde, todo produto do espírito retorna a seu autor com suas consequências, acarretando para este, segundo o caso, o sofrimento, um apequenar-se, uma privação de liberdade ou, então, satisfações íntimas, uma dilatação, uma elevação de seu ser. Leon Denis chega a dizer em alguns outros momentos que a história da humanidade é a nossa história. É a nossa história. Que, de certa forma, nós já tivemos em outros momentos. E talvez o que fazemos aqui hoje nada mais é do que receber as consequências daquilo que outrora nós incentivamos. Então, muito bem. Vi que o pessoal aí teve um pessoal bloqueado, o pessoal passando receita, né? Cada coisa. Mas, enfim, vamos lá. A gente não sabe nem até que ponto é brincadeira, até que ponto é verdade. A coisa hoje está tão esquisita que a gente realmente tem que tomar todo cuidado mesmo. Então, a história da humanidade é a nossa história. E isso nos chama atenção porque a gente acaba, nesse momento, construindo o futuro e, ao mesmo tempo, recebendo aquilo que nós fizemos no passado. E aqui, agora, nesse momento, um momento grave da nossa história, eu digo que a história coletiva está sendo construída. Daqui a alguns anos, os livros de história falarão dessa pandemia. Mas os livros de história não vai pegar a minha história particular, a história de vocês particular. Talvez vai registrar, e isso sim, a história das pessoas que têm aí uma responsabilidade coletiva, governadores, presidentes,
de vários países, enfim, esses farão parte dos livros de história. Mas uma coisa precisamos concordar. Nós estamos construindo a nossa história individual, que se não vai aparecer no livro das escolas, aparecerá no nosso livro íntimo. E é importante a gente ter esse tipo de noção, que quando Denis fala que cedo ou tarde, a gente, enquanto espírita, precisa ter a consciência de que esse cedo ou tarde não é só agora ou daqui 3 anos. Pode ser daqui 3 encarnações. Que a gente vê muito a seguinte frase nesse momento de pandemia, né, de que quem faz a coisa certa é chamado de bobo, medroso, idiota, e quem faz a coisa errada, quem não respeita as medidas da ciência, por exemplo, é que são considerados os espertos. E às vezes fala assim, tá vendo? Fui esperto. Vivi como se não existisse pandemia. Peguei Covid. Não tive graves complicações. E agora estou tranquilo. Estou, inclusive, imune. Deve ter uma vantagem, né? Estou imune. Enquanto olha para os outros e fala, tá vendo? Se você tivesse pego antes, você já podia estar vivendo, entre aspas, que eles acham assim, peguei, agora estou com a vida normal, né? E aí a gente fica assim, poxa, mas como é que funciona isso? De ser o esperto e ser o bobo na pandemia? Aí Leon Denis vai falar que cedo ou tarde, todo produto do espírito retorna a seu autor com as suas consequências. Então, aqueles que fizeram a coisa certa e eventualmente foram contaminados, foram contagiados e desencarnaram, muita gente pode olhar e falar assim, tá vendo? Não adianta. Fez tudo certinho, ficou em casa, só saiu de máscara, mas num dado momento o vírus foi lá e pegou. E aí parece que não vale a pena fazer a coisa certa. Porque a ideia é, já que vai pegar todo mundo, então vamos, já que vamos morrer todo mundo um dia, não vamos preocupar mais. Então aí parece que fazer a coisa certa é um mau negócio. Eu lembro de Sócrates. Sócrates disse uma frase nesse sentido, quando ele disse assim, que se a morte fosse de fato o fim de tudo, seriam ótimos negócios para os perversos. Porque veriam canceladas todas as suas maldades. E de fato, se a morte fosse mesmo o fim de tudo, a gente poderia até olhar e falar, realmente, né, fazer a coisa certa não vale a pena. Porque já que o fim de todos é o caixão, vamos curtir a vida. Só que o caixão não é o fim da vida, não é o fim de tudo. Então, esses que fizeram a coisa certa, desencarnaram, encontrarão aquilo que Jesus falou nas bem-aventuranças. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Encontrarão no outro lado a recompensa, o consolo. E reencarnarão depois. Eu costumo dizer que estes passaram pela prova. Agora, há alguns outros que terão que passar por provas semelhantes, como na escola. Não tirou a nota ideal, vem aqui e faz de novo. Vai ter gente que vai ter que passar por uma outra pandemia, porque não aprendeu nada com essa. Isso é importante a gente destacar. Porque tem hora que a gente fica um pouco abatido, fala, puxa, olha lá, o cara está na festa ali com 200 pessoas e eu aqui em casa sozinho. A saúde mental, por conta do isolamento, ela fica afetada, não tem como não ficar. E a doutrina espírita vem nos trazer a importância do cumprimento do dever. E o cumprimento do dever, às vezes, implica ser chamado de bobo, né? Ser chamado de idiota. Faz parte. Faz parte. A vida presente, diz Leon Denis, é, como se sabe, um simples episódio de nossa longa história. Um fragmento da nossa longa cadeia que se desenrola para todos através da imensidão. E constantemente recaem sobre nós, em brumas ou em claridades, os resultados de nossas obras. A alma humana percorre seu caminho.
envolta numa atmosfera radiosa ou sombria, povoada pelas criações de seu pensamento. E ali está, na vida do espaço, sua glória ou sua vergonha. Então, quando ele fala a alma humana percorre seu caminho, não é o caminho do outro, é o próprio caminho. Envolto numa atmosfera, ou seja, a gente vai percorrendo o caminho próprio, envolto numa atmosfera que o meu pensamento cria. Então, engana-se quem pensa que o pensamento é aquela atmosfera para o outro. Então, este é um ponto importante. E aí, chega um momento que a gente fala assim, o que vale a pena fazer nessa trajetória, nesse caminho, nessa jornada? O que vale a pena? O que eu tenho que fazer? Aí eu vou trazer aqui uma mensagem que eu li essa semana. Cadê o livro? Está aqui. Eu sempre gosto de ter um livro de mensagem para ler. É importante, tem hora que você não está com tempo assim para fazer uma leitura longa. Aí é legal pegar uma mensagem, ler, dar uma refletida. E essa semana eu vi uma linda, e quando eu vi o espírito, eu achei mais interessante ainda. É de um médium que talvez muitos de vocês não conheçam, mas eu conheço pessoalmente, gosto enquanto pessoa, admiro. A mediunidade, para mim, até o momento, é uma mediunidade que eu confio, que é o médium Júlio Carvalho, livro chamado Roteiro de Luz. No capítulo 7 tem uma mensagem chamada Amar é a Solução. No final, vou fazer um suspense agora. Estou igual aqueles apresentadores de televisão que, depois do intervalo, novidades, né? Depois que eu ler a mensagem, eu falo quem que é o espírito, vocês vão se surpreender. Se as sombras da angústia lhe travam a vida, escurecendo a sua visão para o futuro, ame mais. Isso aqui é muito atual, né? Se as sombras da angústia lhe travam a vida, escurecendo a sua visão para o futuro, ame mais. Se procurastes todas as possíveis soluções para os seus problemas e não encontrastes nenhuma solução, ame mais. Se não consegues nem pensar no amanhã, tamanha é a dor e o desespero que sentes agora, ame mais. Ame, ame sempre. Eis a solução. O amor, essa centelha de luz que multiplica o bem em nós. Oh, o amor, esse sentimento que nos ensina a brilhar em cada fase difícil. O amor, esse sentimento que ampara, que redime, que acalenta e que transforma. Amai-vos. Não se arrependerão por amarem. Aliás, quando chegarmos na pátria espiritual, despojados de todos os nomes e poderes que tivemos à terra, a consciência há de nos indagar. Onde está o amor que cultivastes? Então, achei muito bonito, porque nas dúvidas que nós enfrentamos, e faz parte, nas angústias, nas tristezas, sempre que a gente estiver assim, pensando o que fazer, a recomendação é ame mais. E quem assina a mensagem é Zilda Arnes. Uma mensagem, repito, muito bonita. Ela tem uma outra mensagem nesse livro, também extremamente coerente, até com a vida que ela teve, enquanto esteve aqui encarnada como uma grande missionária, uma grande humanista, que desencarnou em missão no Haiti. Mas e aí? O espiritismo contribui para o pensamento humano? Sim. E Leon Denis agora, ele vai dizer que em todos os domínios, a ideia espírita vai fecundar o pensamento atuante. E ele vai dizer, a ciência ficará devendo a ela, devendo à ideia espírita, uma renovação completa de suas teorias e de seus métodos. Ficar-lhe-á devendo a descoberta de forças incalculáveis do universo oculto. Eu acho que deu uma travadinha, vou repetir a parte da ciência.
a ciência ficará devendo a ela, que é a ideia espírita, uma renovação completa de suas teorias e de seus métodos. Ficar-lhe-á devendo a descoberta de forças incalculáveis e a conquista do universo oculto. Com ela, ou seja, com a ideia espírita, a filosofia adquirirá um conhecimento mais extenso e mais preciso da personalidade humana. Esta, no transe e na exteriorização, é como uma cripta que se abre, repleta de coisas estranhas, onde se esconde a chave do mistério do ser. E é interessante, fazendo uma pequena pausa aqui, às vezes eu acompanho, assisto, adoro assistir, né, alguns filósofos, alguns historiadores, e eu fico pensando, puxa vida, tem hora que eles trazem algumas reflexões importantes, bonitas, que colaboram sim com a humanidade, mas às vezes eu penso que faltava ali uma chavezinha, assim, a chave da reencarnação, a chave da imortalidade da alma. E quando eu vejo, às vezes, algum filósofo espírita trazendo reflexões e considerando a alma como um ser imortal, a gente percebe que é como se fosse um pensamento mais completo. Embora, é claro, isso não significa que eu desprezo e menosprezo filósofos não espíritas. Mas eu acho que é importante, assim como alguns terapeutas, quando reconhecem a questão da existência da alma, do espírito, acredito que eles têm uma ferramenta a mais para auxiliar ali na terapia dos seus pacientes. E aqui as religiões do futuro encontrarão no Espiritismo as provas da sobrevivência e as regras da vida no além, ao mesmo tempo que o princípio de uma união estreita das duas humanidades, visível e invisível, em sua ascensão para o Pai comum. Ou seja, o Espiritismo não veio combater as religiões, veio fortalecê-las, dando a elas a prova da imortalidade. Não é dando a elas teorias da imortalidade, dando a elas provas da imortalidade. E a arte, Leon Denis fecha esse ciclo aqui, sob todas as suas formas, nele, ou seja, no Espiritismo, descobrirá fontes inesgotáveis de inspiração e de emoção. Já pensou se todos os artistas soubessem aproveitar essa inspiração que vem do alto? A nossa arte, que já é bonita, eu gosto daquilo que a gente tem produzido, não só no movimento espírita, claro, mas também fora dele. Músicas belíssimas, peças teatrais, filmes. Quem assistiu recentemente o filme Soul, uma produção da Disney Pixar, maravilhoso. Ainda brinquei, puxa, né? Esse pessoal andou dando uma lida ali nos livros espíritas. Então, é um pensamento do alto que vem, sabendo que o nosso movimento não tem condição nem financeira e nem talento para fazer aquilo, naquela qualidade, vai lá e inspira alguém da Disney e fala, faz um filmezinho aí que fala disso e daquilo. Então, é a arte, né, recebendo essa inspiração do mais alto. O Saulo faz uma pergunta aqui. William, a seu ver, qual é a maior contribuição de Denis ao pensamento espírita? Nossa, Saulo, essa é uma pergunta, parece simples, mas não é. Quanto mais eu leio Leon Denis, mais eu percebo nele a preocupação com os que mais sofrem. Em todas as obras de Leon Denis, a gente vai ver, digamos assim, não importa se é obra que ele estuda mediunidade, se é obra que ele estuda o universo, Deus, se é obra que ele estuda a história do cristianismo, mas parece que em todas elas eu consigo encontrar como elementos comuns a ideia do progresso muito forte e a nossa responsabilidade enquanto agentes para minimizar o sofrimento humano. Então é isso, eu vejo assim, que o movimento espírita, não o pensamento espírita, mas o movimento espírita às vezes tem uma ideia de um conformismo paralisante. E Leon Denis não. Leon Denis vem nos sacudir.
e nos mostrar que a obra de transformação do mundo é uma obra nossa, e não uma obra do acaso, que muita gente coloca no acaso, né? Por exemplo, não tem nada contra, eu acho até bonito esse pensamento, mas a Ângela está perguntando aqui qual foi tirada da obra O Problema do Ser e do Destino, lá no capítulo 23, Ângela. Mas a gente vê assim, Saulo, essa ideia do não, fica tranquilo, Jesus está no leme. É quase a hashtag dos nossos irmãos evangélicos, Deus está no comando. Hashtag Deus está no controle. Tudo bem, Deus está no controle, mas Denis vai nos trazer uma ideia de que nós somos agentes transformadores do mundo. E isso eu acho que talvez seja uma das principais contribuições. Transformação do mundo para quê? Para eliminar a miséria, para eliminar o sofrimento. Então é isso. Eu acho que Leon Denis era alguém extremamente conectado com os anseios do povo, com os anseios daqueles que mais precisavam. E ele vem nos chamar a atuar, e não simplesmente a esperar, né? É uma esperança do esperançar, e não do ficar esperando um acontecimento extra, já que Jesus está no leme, eu nada faço e deixa acontecer. Leon Denis fala, tudo bem, Jesus está no leme, ele não vai falar isso, mas é só uma provocação que eu faço. Mas ele espera com que aqueles que estão no barco façam a sua parte. E Denis deixa isso muito forte, né, nas suas obras. O Saulo pergunta também, o Daniel ficou refletindo sobre como podemos mudar o pensamento através do exercício do próprio pensamento. Acho importante nos vermos capazes de trabalharmos a qualidade do nosso próprio pensamento. Concordo, Daniel, e isso ele vai trabalhar muito no capítulo 24. A disciplina do pensamento e a reforma do caráter. E aí é interessante, ele vai dizer, inclusive, que o controle dos pensamentos leva ao controle dos atos. Pois se uns são bons, ou seja, os pensamentos, os outros o serão. Igualmente, e de toda a nossa conduta será regulada, e toda a nossa conduta será regulada por um encadeamento harmônico. Então, Denis recomenda esse controle dos pensamentos. Joana de Anjos, por exemplo, chega a dizer que o reto pensar é o único método para o reto atuar. Isso é interessante. E o Saulo pergunta, a gente já se encaminhando para o final, que leitura você faz da ideia de que é possível ser espírita seguindo uma outra religião? Como seria um muçulmano espírita, por exemplo? Olha, para o muçulmano, eu não sei como é que seria conciliar isso, mas eu já vivi um momento, Saulo, em que eu já fui um pouco mais, como é que eu vou dizer assim, radical. Eu não conseguia conciliar essa ideia, né, de tentar conciliar os dois. Não, mas hoje, até porque eu conheço pessoas que se sentem bem. Por exemplo, frequentando a igreja católica, porque gostam de tomar hóstia, gostam dos rituais, de ajoelhar, de ter uma imagem, isso e aquilo, mas elas adoram a ideia da reencarnação, adoram essa ideia da mediunidade, do intercâmbio, né, mundo espiritual, mundo corporal, acreditam em vida em outros mundos. Então, eu, particularmente, assim, falo, poxa, se a pessoa quer e ela se sente bem assim, e isso tem ajudado com que ela se torne uma pessoa melhor, paciência. Leon Denis tinha médiuns católicas. Allan Kardec trabalhou com médiuns que não eram espíritas, até porque no começo ninguém era espírita, né? E quando o Denis trabalhou, já tinha ali por exemplo, 57, o Denis trabalha com as médiuns ali até 1900 e até a sua desencarnação, e ele vai trabalhar com médiuns que nem eram espíritas. Então, né, eu vejo isso assim, não me preocupo. Já passei daquela fase de achar que, né, que é um absurdo isso. Hoje, falar, cada um fica onde se sente bem, onde gosta e onde consegue se melhorar e ajudar no progresso da humanidade. Então, meus amigos, para fechar, já que Denis falou em relação à ideia espírita fecundando o pensamento atuante, ele vai dizer que com a ideia espírita, o homem do povo, olha isso, nas horas de cansaço, nele, no espiritismo, encontrará coragem moral. Compreenderá que a alma pode crescer, tanto pelo labor humilde, quanto pela obra altiva, e que nenhum dever é desprezível, que a inveja é irmã do ódio, e que, com frequência,
somos menos felizes no luxo do que na mediocridade. Nele, o poderoso aprenderá a bondade, com o sentimento desta solidariedade que nos liga a todos através de nossas vidas e pode constranger-nos a voltar pequenos para adquirir as virtudes modestas. Isso aqui é bacana. Voltar pequenos para adquirir virtudes modestas, não é voltar pequenos para castigo de Deus. É sempre oportunidade de aprendizado. Denis vai dizer, então, que o cético nele, no Espiritismo, encontrará a fé. E aqui eu vou pegar o gancho do Saulo. O cético encontrou a fé, mas ele não quer ser espírita. Poxa, né? Se ele desenvolver a fé, está ótimo. A fé que o anima, que o enche de esperança no momento de dificuldade, que o sustenta diante de uma prova difícil para que ele não desista. Se ele encontrou essa fé lendo um livro espírita, lendo uma obra, assistindo uma palestra, compreendendo o espiritismo, e ele não quer ser espírita, paciência, né? O desencorajado, vai dizer Leon Denis, vai encontrar no espiritismo as grandes esperanças e as resoluções enérgicas. Todos os que sofrem encontrarão a ideia profunda de que uma lei de justiça preside a todas as coisas, de que, no que quer que seja, não há efeito sem causa, parto sem dor, vitória sem combate, triunfo sem rudes esforços. É o que eu acabei de falar, o Saulo estava lendo isso aqui pela frente. Só pode. Então é isso. Então, a gente precisa lutar, precisa fazer a nossa parte, se transformar, ajudar. A gente está aqui para isso. Fazendo assim, ele vai concluir, e eu concluo a minha fala, assim, lentamente, operar-se-á a renovação da humanidade, ainda tão jovem, tão desconhecedora de si mesma, mas cujo desejo se orienta, pouco a pouco, na direção da compreensão de sua tarefa e de seu objetivo, ao mesmo tempo que se amplia seu campo de exploração e a perspectiva de um porvir infinito. Bom, meus amigos, é isso. Eu extrapolei aqui 3 minutinhos. Agradeço a todos pelo convite, agradeço a paciência, os amigos que participaram aqui no chat. Foi um prazer poder refletir novamente, né, nesses trechos, repito, para quem chegou depois, do livro Problema do Ser e do Destino, capítulo 23. Então é isso. Fiquem todos com Deus. Vou chamar aqui agora o Rodrigo de novo, é isso aí. O Rodrigo é igual um benfeitor espiritual. A gente sabe que ele existe, a gente não está vendo, mas ele está aqui. A hora que você chama, aparece. Vocês viram, né? Tô longe disso. Poxa, mas muito